Nós estamos na Parashat Tetzaveh, seguimos no segundo livro da Torá, no livro de Shemot. Uma passagem da Torá dessa semana diz assim: ordene aos israelitas para que lhe tragam puro azeite de oliveiras batidas para a iluminação, para acender a lâmpada regularmente. O que significa acender a lâmpada regularmente e qual é a importância disso? Rashi, o grande comentarista do século XI, dizia que acender a lâmpada regularmente é fazer com que as chamas queimem continuamente no candelabro. E se isso não acontecer, você deve insistir em acender a lâmpada e insistir até que o fogo pegue de vez e as chamas possam arder regularmente e de forma contínua. Esta lâmpada que se mantém acesa regularmente, nós conhecemos como Ner Tamid, a lâmpada sempre acesa. E quem pode se responsabilizar por manter a lâmpada sempre acesa? Nos Tikkunei Zohar, uma obra mística da Idade Média, nós lemos uma historinha. Ela diz assim, que um homem velho levantou-se de trás de um muro, quando viu o seu rabino, e aí ele foi até o Rebbe e disse: meu Rebbe, meu mestre, minha luz santa, vem acender as velas, é uma mitzvah. Como o Rebbe vai acender as velas? Mais adiante, o texto místico responde: pois a luz do divino brilha dentro da alma de cada pessoa. Ou seja, em um texto místico, não se acende as velas só com óleo, só fazendo uma faísca, hoje em dia com fósforo, ou outras maneiras. O Rebbe acende as velas com a sua própria luz espiritual. Chamado de luz santa por aquele velho senhor, o Rebbe tem qualidades especiais. Melhor do que saber que o Rebbe tem qualidades especiais, e por isso é chamado de luz santa, os Tikkunei Zohar nos contam algo ainda melhor, que todas as pessoas têm uma luz santa que brilha na sua alma. E se cada pessoa é portadora desta luz espiritual, significa que todos e todas nós somos potencialmente Rebbes e mestres. Potencialmente. Porque um mestre que não usa sua luz para acender as velas regularmente, não pode ser chamado de mestre. O mestre só é mestre, vivo e relevante, quando compartilha sua luz com os outros. Alguém que guarda a própria luz, a própria sabedoria para si mesmo, ou para si mesma, esta chama interna acabará se consumindo dentro dele até a luz se apagar. E ninguém viu, ninguém saberá, e ninguém levará em conta a sua existência. Mestre não foi. A importância de compartilhar a própria luz regularmente também foi um tema para o Maharal de Praga, grande rabino do século XVI, famoso pela lenda do Golem, por ter criado, diz a lenda, dizem as histórias, um ser de pura matéria, sem alma e sem luz, feito por um motivo nobre, para defender o gueto em Praga dos ataques antissemitas, que já aconteciam naquela época e que infelizmente seguem acontecendo hoje. Mas numa outra obra do Maharal de Praga, Netivot Olam, Os Caminhos para o Mundo, uma obra de conselhos no campo da ética, o Maharal ele reflete sobre qual deve ser
o maior princípio da Torá, o princípio mais abrangente da Torá. E ele se pergunta, será ve'ahavta lereacha kamocha? E você amará o próximo como a si mesmo, como dizia Rabi Akiva? Ou será o fato de Deus ter criado o ser humano à sua semelhança, Betzelem Elohim, como era a opinião do Rabino Ben Azai? Ou será que o maior princípio da Torá é a afirmação de fé, tão conhecida nossa, o Shema Israel, como pensava o Rabino Ben Zomá? Uma ideia, em princípio, um tanto esdrúxula, meio que sem pé nem cabeça, foi proposta por um rabino, Rav Shimon ben Pazi. Para ele, o maior princípio da Torá, o mais abrangente, é uma passagem da Parashá dessa semana. Ofereça uma ovelha de manhã e uma outra ovelha, ben arbaim, uma outra ovelha no crepúsculo do dia. Como é que é? Como é que oferecer uma ovelha de manhã e uma outra ovelha no final da tarde pode se candidatar a princípio mais abrangente da Torá? Oferecer uma ovelha de manhã e outra ovelha no final do dia é um princípio mais abrangente do que amar ao próximo como a si mesmo? Mais do que o ser humano ser criado à semelhança de Deus? Mais do que reconhecer que o Eterno é nosso Deus e que o Eterno é um? A resposta é sim. Mas o foco não está nas ovelhas. Oferecer uma ovelha de manhã e outra à tarde enfatiza a regularidade da ação, o que abrange todos os demais princípios. A constância de uma ação dedicada a um certo fim, dedicada a Deus. Por exemplo, ir às vezes para o shiur, para a sinagoga, contribuir esporadicamente com a sua comunidade, participar de vez em quando de palestras, cursos e campanhas beneficentes, tudo isso é muito bom e digno de elogios. Só que isso não mantém a chama da comunidade regularmente acesa. Para que uma comunidade permaneça funcionando constantemente, é preciso regularidade e constância na participação desta comunidade. Amar ao próximo como a si mesmo é muito bom. Acredito que todos nós concordamos. Desde que exercido regularmente, e não de vez em quando. Sendo do povo de Israel, você terá mais consciência de que o Eterno é o seu Deus e que a fonte da vida é uma só, se você exercitar a sua fé, recitando o Shema Israel 2 vezes por dia, pelo menos, talvez 3 vezes, contando o Shema Alamitá, a recitação do Shema antes de dormir. Reconhecer que todo ser humano foi criado à imagem de Deus e agir conforme este valor é um antídoto contra a homofobia, contra o antissemitismo e contra o racismo. Mas desde que a prática antirracista seja contínua e regular. As mitzvot devem ser praticadas regularmente, e não quando dá, ou quando, no futuro, em algum momento, quando eu tiver tempo. No final das contas, praticar o bem com regularidade é a única maneira de manter a nossa ner tamid, de manter a nossa lâmpada espiritual e comunitária sempre acesa. Shabbat Shalom.